Fala, galerinha do canal de Venda Sagrada, tudo bom com vocês? Espero que sim. A situação é a seguinte, no domingo agora nós fizemos uma live e infelizmente a live ela travou e não subiu, né? Muitas pessoas perderam sobre o assunto, sobre Coricotô, né? Que é a mãe de todas as mães. Essa grande Iabá, ela não teve condição de ter filhos e ela adotou, né? Mas existe toda uma história por detrás, né, dessa grande divindade Coricotô. O que nós viemos fazer, além, né, já para que os haters não fiquem falando, mas eu falo primeiro, além de querer vender um outro curso, mas também alertar sobre situações que está eminente acontecendo e ninguém fala nada, né? Ao longo desses tempos aí, desses dias, nós estamos vendo aí grandes coisas acontecendo com os jovens e principalmente com crianças. Como no dia 13 agora vocês viram o caso, né, da criança em que ela entrou no local, numa mini fazenda, e matou 23 coelhos, né, e feriu outros animais. Uma criança sozinha, de 9 anos, fez essa atrocidade. Sei que muitos vão defender a criança, que a criança não sabe o que está fazendo. Existem duas vertentes nessa história. Toda criança, ela tem dois tipos de sentimento. O de apego e o desapego. O desapego é o medo. Tem criança que tem repulsa de animal. Tem criança que ama animal. Agora, uma criança machucar um animal, pode acontecer. Agora, a criança machucar 23, os psicólogos vão falar que isso é uma psicopatia. Mas para nós espiritualistas, nós vemos isso como pequenos ataques espirituais, mas dele mesmo. Ele veio para fazer isso. O clã de Jagum, diferente de Cori, é o clã dos guerreiros, né, dos assassinos, e assim vai. Dos guerreiros. Mas não é esse guerreiro que você imagina que porta um fuzil e vai defender a pátria. Eram os guerreiros de antigamente. Os brabos de verdade. Homens brabos de verdade. Como Ogum. Ogum foi um grande Jagum. Né? É um grande Jagum. Um grande guerreiro. O clã de Jagum fala de crianças que vêm para a Terra com esse tipo de instinto. Ebé, na nossa vida, trabalha dentro do nosso instinto. O orixá, na nossa vida, né, em entidades, trabalha no nosso estímulo. Nós caminhamos em duas vertentes. Por instinto, nós fazemos várias coisas, mas somos estimulados a fazer outra ou deixar de fazer aquela coisa que nós fazíamos por instinto. Exemplo, eu tenho uma cachorra chamada Atena. Vocês sabem sobre Saddam, mas temos a Atena. A Atena, ela nunca deu um latido. A Atena é uma American Bully, tá, que nunca latiu. Ela sabe chorar, né? Ela sabe, mas ela nunca latiu. A criação dela em casa, por ela ser desde novinha, ela ser muito medrosa, nós deixamos ela na parte de trás de casa, onde nós temos acesso. Ela fica vendo a gente na cozinha, ali na janela a gente dá os petiscos, mas ela nunca latiu. Ela nunca sentiu estímulos de latido. Como assim? Primeiramente, ela não está na frente de casa. Quando está na frente, automaticamente ela está defendendo. Ela está defendendo a casa. Então, o animal entende que ali existe um alfa e o beta, o gama, né, o delta, eles não podem ser mais do que o alfa. Incrivelmente, ela vê eu como o alfa, e isso é muito bom. É um American Bully de 40 quilos. Né? Então, tem que ter controle, alguém tem que ser mais poderoso do que ela. Por ela ver eu sempre falando alto, ela sempre se mantém quietinha. O cachorro nasce para latir, mas não há nada naquela casa que causa estímulos. E nas casas ao redor também não tem cachorro. Você não ouve latido, raramente você ouve latido de cachorro na rua. Então não causa estímulos para ela ativar o instinto dela. Mas é instintivo o latido. Mais cedo ou mais tarde vai sair. O que eu quero dizer com você? Quantas das vezes você não foi movido pelo instinto? Instinto. Ebé fala sobre instinto.
Ori, famoso divindade primordial, instinto. Se Ori fosse realmente importante, nós não precisaríamos de orixá. E se Ori fosse tão importante assim, por que o meu duplo no céu me atrapalha? Se o meu Ori falar que nada vai me atrapalhar, eu não preciso nem de orixá. Perdão. Você prestou atenção? O nosso Ori, ele pode ser a divindade primordial, mas ele sozinho tem duas opções. Ou ele é estimulado a não acreditar em nada e ser bom pra caramba naquilo que ele faz, conhecemos como ateu. Ou nós somos estimulados a procurar reforço, ajuda, a busca aos universitários. Eu gostaria de saber por que todo sacerdote fala que Ori é primordial, já que ele precisa de ajuda. Ah, mas se meu Ori não aceitar, beleza, eu gostaria que meu Ori não aceitasse o orixá. Eu preferia que ele falasse assim, você só depende de você. Seus erros, você vai pagar. Seus acertos, você vai se abençoar. Eu gostaria que meu Ori fosse desse jeito. Por que meu Ori não é igual ao Ori de um ateu? Porque o ateu, ele acredita nele mesmo. O ateu, ele é mais caridoso do que qualquer espiritualista. O ateu, ele é muito mais elevado do que eu e você. A quando meu Ori vai ficar bom? Já que tudo que se fala sobre orixá, fala-se sobre legado. Para eu existir como espírito, as pessoas têm que, depois da minha morte, me enaltecer, me divinizar. Cultuar a minha alma. É o culto de Egungun, Egum. Eu só quero saber quando realmente eu vou ter um Ori de ateu, já que parece que eu nasci para acreditar eternamente no orixá. Ou até eu mesmo ser um orixá. Estou falando como sacerdote. Mas, tirando esse cargo sacerdotal, eu preferia ser ateu, porque eu só acreditaria em mim, entenderia os meus erros e viveria bem. Estudaria, em vez de gastar dinheiro com macumba. Será que nós somos abençoados por acreditar nas divindades? 93% da população suíça são ateias e agnósticas. E é o país mais desenvolvido, mais seguro do mundo, mais limpo, mais tudo. Por que eu tenho que acreditar no orixá? O Ori é o nosso maior inimigo. A prova que toda vez que nós nascemos, nós fazemos várias coisas educados pela nossa cultura, por tudo. Correto? Correto. O nosso Ori foi condicionado a acreditar em Deus. Você acredita que Deus só conversa com aqueles que acreditam nele? Deus só se manifesta de verdade na cabeça daqueles que acreditam nele. Fora da cabeça daqueles que não acreditam, Deus não existe. Será que nós fomos condicionados a acreditar que existe uma força superior? E o nosso Ori acaba se adaptando a essa situação? E se isso for verdade, eu quero me desfazer disso. Mas eu não posso agora. Como que eu vou cultuar uma parada que me botou numa parada que eu não queria estar nessa parada? E aí, o que eu te faço? É como se uma criança agora, o pai dela fosse bandido na favela. A mãe também trabalhasse na boca. E essa criança vive com eles. Qual é a tendência dessa criança? Ser uma advogada? Duvido muito. O ruim de tudo é que se essa criança nasceu com um caráter melhor do que o do pai e da mãe, ela não vai seguir o caminho do pai e da mãe. Isso é instinto, isso é Ebé, isso não é Ori. Não é o Ori. Porque pelo Ori vai ser estimulado a viver aquela vida. Por que você acredita que existe Deus? Já que a existência de Deus não pode ser provada. Por quê? Para existir tem que ter começo, meio e fim. Deus apenas é. É o quê? É. Porque para eu falar para você que esse isqueiro existe, ele teve um começo, ele tem um meio e ele terá um fim. Existiu um isqueiro? Existe um isqueiro. Agora,
qual é o começo de Deus, qual é o meio de Deus e qual é o fim de Deus. Então, não tem como explicar a existência sem esses 3 fatores principais. Ele existe na cabeça daquele que quer acreditar. Agora, eu não consigo acreditar em Ori, que ele é o foda dos fodas, já que antes de eu ter orixá, eu só fazia merda. Ori ele é formado com muitos desejos, muitas ambições, e o orixá equipara essas emoções e esses desejos. Acompanha nessa mesma lógica, Ori é importante? Existe um conceito, existe uma explicação no conceito iorubá, que nós temos necessidades predestinadas. Isso é causado tanto pelo seu dia de nascimento, também pela sua sociedade, pela sua Ibé. Qual é a Ibé dessa criança que matou 23 coelhinhos? Jagum, jagum. Qual é a minha Ibé? É a Ibé, uma das piores que tem, né? Elericô. Mas eu, quando ia contra a minha Ibé, eu me desmotivava, eu me depreciava, se me tornava depressivo. Eu ficava no meu questionamento, quem eu sou, para onde vou, quem eu serei. Quando eu entendi a minha Ebé, entendi o que os meus irmãos do Orum, os meus amigos do Orum e meu pai do Orum faz, eu falei, eu quero fazer isso na Terra. E eu sou feliz por fazer isso, e vocês me entendem. Elericô é o contra-rega. Elericô, o líder dele é Exu. Elericô, é o clã dos salafrários, dos ladrões, dos trapaceiros, dos políticos, dos faladores, dos loquaz. Você sabe o que significa loquaz? Falador. Eu tenho um e-mail, que é o britoloquaz@gmail.com, que eu fiz isso na época do Orkut. Brito Loquaz. E eu nem sabia o significado da palavra loquaz. Eu achei legal que eu vi escrito numa parede. Depois, fui amadurecendo, fui aprendendo, e eu nasci para falar. O clã de Lericô, todos são faladores, cheio de lábia. Se eu for contra isso, se eu for acompanhar, exemplo, o Icafum, que são os 16 mandamentos de Ifá, tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu não vou poder fazer, por isso que foi tirado de mim esse cargo. O cargo não, né? O cargo, mas não o meu destino. Porque tinha coisas que eu tenho necessidade de fazer para eu viver bem comigo mesmo, que vai de encontro a algumas regras de alguma sociedade. Você sabia que o seu filho que nasce afeminado, ele nasce com esse jeitinho de menina? Isso não tem nada a ver com o pai nem com a mãe. Isso é ele. Tem um clã específico para o seu filho. Ele vem desse jeito, mesmo que você não acredite, ele é uma menina. A sua menina que gosta de outras meninas, eu não estou falando de pessoa louca, perdida, não, que nem tem essa geração dos pãs. Mas estou falando daquela menina mesmo que já tem um trejeito masculino, que gosta de jogar bola na rua, aquela que gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo e gosta de mulher. Aquilo é um homem. Tem a explicação. Ebé traz toda a explicação do seu instinto. E dentro desse conceito, você tem a opção de fazer aquilo que a sua tropa do céu te ensina, ou não. Quantas mães aí não tinham sonho de ser uma professora, de ser uma médica, mas foi interrompido por uma gravidez? E até hoje ela vive. Eu amo meu filho, eu adoro meu filho, mas na primeira oportunidade, ela pensa, era melhor não ter tido filho, pelo menos eu teria feito minha faculdade. Filho, aleja. Existem clãs que falam que você vai vir para a Terra e não vai ter filho. Chega aqui, você é estimulada a ter filhos. Olha o choque de destino. Por isso que o nosso curso agora de Ebé Orum, ele será voltado a fazer você entender você, seu filho, seu marido e também os seus clientes. Coricotô é a mãe dos Ereis. Ninguém pergunta de onde que sai Erê. Não, Erê é filho do orixá. Erê é a consciência humana. É sério isso? Que vocês acreditam que Erê é a consciência humana infantil? Quer dizer que nós temos bipolaridades e viramos nessas bipolaridades? Vários tipos de personalidade. Nós temos esquizofrenia ilusória avançada com ira, narcisismo involuntário. É isso? Como que você aprendeu tudo isso, Júnior?
Eu namorei com uma garota que ela é clínica geral, né? Mas ela é chefe de CTI na Rede D'Or. E ela não acreditava na macumba. Ela falava que as pessoas que viravam de entidades, eles tinham esquizofrenia ilusória avançada com ira e narcisismo involuntário. Dupla personalidade. Ou várias, múltiplas. Quando você fala que você vira com a consciência do orixá, que é uma criança do ser humano, você está falando que essa pessoa está virando de ori. Que hoje em dia prevalece muito pessoas que viram de ori, incorporação de ori, que você acha que está virado. Você acha. Não é à toa que você entra em dúvida quando você está virado e você ouve uma voz falando, fala para aquela pessoa tal coisa. E aí você questiona, ué, mas a pombogira não está virada? E eu estou ouvindo? Existe muito mais segredo entre os céus e a terra do que a vã consciência. Mas você tem que aprender que nada se resume apenas numa pombogira, apenas num umbara, apenas num jogo de búzio. É todo um conjunto da obra para poder entender. Você já parou para pensar que você é totalmente diferente de todos os membros da sua família? Você é diferente dos seus irmãos, da sua mãe e do seu pai. Você se sente deslocado dessa família. Isso não vai resolver com o orixá. Isso vai resolver com o ebé. Só que é perigoso. Você tem curiosidade de saber. Mas a partir do momento que você sabe, você vai ser cobrado pela sua sabedoria. Você já parou para pensar que, de repente, você não tem que fazer ebó nem iniciar? Só tem que mudar de estado, de cidade, de bairro, de país? Você já parou para pensar que, de repente, essa pessoa que está com você todo esse tempo, seu marido, sua esposa, ele é um atraso na sua vida? Você é um atraso na vida dele? Você é um atraso na vida dele. Ele não consegue desenvolver, as entidades dele te atacam. E sempre você tem que ficar tomando ebó. Sua pombogira sempre está falando que tem alguém te fudendo. Você sabia que, de repente, você não nasceu para casar, mas você é estimulado a casar? Eu sempre falei que eu sempre tive o sonho de casar. O clã mais irresponsável que existe. Quando você fala de irresponsabilidade, fala de lericô. É o meu. Como é que eu posso ser pai? A prova são aí 6 filhos e só uma que mora comigo. Eu não sou um bom pai. Mas eu sempre quis. Por quê? A sociedade me pôs? Foi a minha criação? Foi a falta da minha família que fez eu querer ter família? Será que você não está procurando orixá só para tentar se sentir parte de alguma coisa? Será que você precisa de orixá mesmo? São esses pequenos indagamentos que você tem que fazer para a sua própria vida. Nós estamos aqui para isso. Pode ser contraditório, porque o ano passado eu falei uma coisa, hoje eu falo outra. Eu sou um filho de Exu. Exu é contraditório. Exu é do contra só porque quer. Todos os orixás são direitinho, retinho, mas todo espírito de esquerda, ele pende para a esquerda. Exu, aquele que é inclinado, vem melhor. Por isso que Exu vem meio tortinho. Por isso que pombogira é tortinha. Por isso que malandro é tortinho. É contraditório. Ele é perfeito porque ele anda torto. Porque inclinado eu vejo melhor. O mal de vocês é se pegar aquilo que a sociedade quer. E você é educado por isso. E você cria vício nisso. Por que eu fumo? Porque é gostoso? Não, porque eu estou viciado. Criei ramificações no meu cérebro que toda vez que eu estiver fazendo um vídeo, eu tenho que fumar. Toda vez que eu estiver dirigindo, eu tenho que fumar. Toda vez que eu estiver fazendo isso, eu tenho que fumar. Isso é vício. Você já parou para pensar que às vezes você entra nos seus problemas, sobe e desce porque você é viciado em problema? Mas vou te dar uma dica. Você que fica nesses altos e baixos, experimenta mudar. Já percebeu que em viagem tudo é bom? Você tira agora eu vou tirar um tempo para viajar. Tudo dá certo. Quando você volta de novo àquela mesma voz de vida, é porque você saiu desse campo que você estava vivendo. Ebé ensina isso. A cada momento da sua vida, você precisa tomar um tipo de atitude. Independente da vontade de Mulambo. Independente da vontade de Onan. Onan não, até porque Onan, ele é o cara que fala, vai, aonde não interessa, mas eu estou contigo. O importante é que você não pode parar. Você tem que ir. Vai pra puta que pariu. Eu estou contigo. Exu é isso. Agora, Exu Pombogira? Não.
Elas têm uma meta, elas querem ser adoradas, exaltadas, elas querem que você fixe no lugar. E adivinha? Ela te aleja. Será que aquele emprego que você tanto necessita foi retirado depois que você aceitou sua pombogira? Será que foi dado errado? Ou ela está te mostrando um novo caminho para você trilhar? Mas eu preciso dar de comer para minha família. O seu clã, de repente, fala assim, foda-se a família. Você falou que ia para a terra para ter dinheiro, não falou para que ia ter família. Mas eu tive, e agora o que eu faço? Do mesmo jeito que você faz com uma roupa velha. Descarta. Sempre foi assim e sempre será. Não vai mudar porque você tem um perfil ou um pensamento diferente. Só que você tem que entender o seguinte, a partir do momento que você adentra a um culto, você tem toda a responsabilidade daquele culto sobre suas costas. Se você é iniciado no candomblé, você não prestou atenção. Você é iniciado para o candomblé. E você só vai obter tudo aquilo que você tem dentro do candomblé. Fora do candomblé não serve para nada. O seu orixá, que você é iniciado no candomblé, serve para dentro do culto tradicional iorubá? Não. Não. Como também do culto tradicional também não serve para o candomblé. Até porque você que é iniciado não vai nem procurar candomblé, né? É um outro grau de situação. A situação é o seguinte, nada é por acaso. Tudo acontece porque tinha que acontecer. Desde a morte daquele seu filho, desde a bênção daquela sua filha, desde a traição do seu marido com você, desde a traição sua com o seu marido. Não interessa. Tudo estava predestinado. O importante é o seguinte, vocês sempre estão preocupados com 2 pontos. O ponto de chegada ou o ponto de partida. Ou você fica preso no passado, ou você sofre ansiedade por pensar no futuro. Você está esquecendo de viver a trajetória. Quando se fala que Exu é o caminho, ele não é o ponto final. E ele também não é o ponto de saída. Ele é a trajetória. Mas se você não sabe para onde você vai, você não pode reclamar para onde te levaram. Simples assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa pela live de domingo. De repente, tentaremos voltar novamente com esse assunto. Ficou muito boa, ficou muito, sabe, elucidativa, mas, infelizmente, a internet conspirou. Tá ok? Espero que vocês entendam tudo isso. Ó, já subiu o conteúdo lá para o VIP do curso Desvendando os Guardiões. Vai subir mais também amanhã, tá? Já tá, na realidade, já está tudo upado. É só eu liberar, né? Então, eu estou fazendo... Vou liberar pelo menos uns 2 a semana. Já subiu, não tem um porquê. Como eu vou subir esse vídeo hoje, eu não vou subir o vídeo dos Guardiões. Eu subo amanhã. Tá ok? Deixe seu like, deixe seu comentário. E o que você acha? O que você achou dessa notícia desse garoto que fez essa atrocidade? Será que ele é um psicopata mesmo? Ou ele mostra realmente para o que ele veio fazer? Se eu sou a família, eu coloco ele no mundo militar. Simples. Simples. O garoto vai desenvolver isso para a área militar. Vai se doutrinar ali em cima. Ou ele pode vibrar para um outro canto. Mas tentar tratar ele psicologicamente não vai funcionar. Ele nasceu para ser aquilo. Em 1992 já aconteceu isso com 2 irmãos. 2 irmãos, um de 9 e outro de 10 anos, pegaram uma criança de 3 anos no shopping que estava perdida. Bateram nela. Abusaram das crianças. Só jogar aí. Crianças, são 2 crianças americanas. Em 92. Abusaram de uma criança de 3 anos. E mataram a paulada. 2 irmãos. Ninguém lembra, né? Principalmente a gente esquece das coisas. O que aconteceu? Eles foram presos. Nos Estados Unidos você responde, até se não sabe o que está fazendo. Mas mesmo assim, foram liberados. Uma juíza entrou lá em assunto, as crianças já estão melhores. Com 19 anos, o cara foi preso por abusar de crianças e pornografia infantil. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, bota na cabeça. Sacou? Espero que você tenha gostado. Entenda, não é só a venda de um curso, é um conhecimento, explanado de uma forma que nunca você viu, fazendo você entender. Mas isso não é para curiosos. Todos podem fazer, sendo feito de santo ou não sendo feito? Pode. Mas a execução disso não é para todo mundo. Simples assim.
Espero que vocês, sacerdotes, me procurem. Tá? Desde já agradeço a todos, meu Mojuba, e uma ótima quarta-feira. Ah, lembrando, sábado, dia 19, festa aqui de Mulamba, aqui em casa, em Cotia. Mais informações, procura a Carla. Tá? O meu Facebook está lá, o endereço. Tá? Começa às 19 horas, festa de Exu e Pombogira. Tá? Festa de Dona Mulambo, do Vitor, a ciganinha de Nathalie, e depois teremos uma roda de malandro. Então, temos muita cerveja, muitas carnes, e vamos que vamos. Tá? Não se esqueçam, tragam suas bebidas dos seus Exus, a roupinha dos seus Exus, e também preservativos e KY. É sacanagem. Não precisa trazer bebida. Valeu, gente. Uma boa semana a todos e até mais.